Mas traz cá hoje é o Prémio Valmor Municipal de Arquitetura de 2015, que foi atribuído aos Terraços do Carmo, ao projeto do arquiteto Álvaro Cisa Vieira com Carlos Castanheira. Há pouco fez-se a visita ao território, não é? Aos Terraços do Carmo, e agora vamos ter a conferência preferida pelo Sr. Arquiteto Álvaro Cisa Vieira, a quem passo a palavra já. Obrigada. Boa tarde. A apresentação não é propriamente uma conferência. Eu vou apresentar algumas imagens relativas ao plano da recuperação da área sinistrada do Chiado, que incluía já o acesso e, como ideia, o arranjo do Chiado, do Carmo. E, portanto, é capaz... Bom, isto já não é preciso comentar o fogo e o estado em que ficou esta zona. Foi-me entregue a direção do plano de recuperação pelo engenheiro Cassis, abrangeu vários presidentes. Devo dizer que tive sempre apoio por parte da administração, da presidência, direito, mas sobretudo o engenheiro Cassis trabalhou incansavelmente para isto e foi de uma grande atenção permanente e apoio. E não havia burocracia nenhuma. Há coisas que podemos criticar, mas que têm uma face boa. Realmente, as resoluções eram, eu ia dizer, quase ditatoriais, mas não eram ditatoriais, porque em relação ao trabalho dos projetistas deu sempre uma grande liberdade. Mas depois, internamente, era diretamente com o engenheiro Cassis que se tratava. E começou, quando me convidou, já tinha começado a trabalhar no dia seguinte e com uma decisão que foi fundamental, fazer uma passarela elevada que permitia correrem os trabalhos e nunca aquela zona ser um deserto. Quer dizer, era fundamental para acesso à cota mais alta, não é? O bairro alto. Não. E além disso, manteve aquela ligação sempre da população com os trabalhos. Além de uma outra decisão que eu também recebi com muita satisfação, embora criasse muitos problemas, mas no balanço foi uma boa solução, foi não fazer a expropriação, mas trabalhar com os proprietários das várias unidades. Isso criou problemas, porque havia edifícios que pertenciam a 6, 7, 10, na Guarda, no Bragança, não sei onde, portanto era muito difícil dar andamento àquilo, mas, digo outra vez, não ficou deserto. Houve sempre uma participação intensa. Foi um projeto abordado com realismo pelo Presidente. Essa imagem da Baixa impressionou-me, influenciou o trabalho desde o início, porque o Chiado, para mim, é um projeto único, um projeto global. E, portanto, quando havia algumas pressões para introduzir a nova arquitetura, eu dizia, e aí também era a opinião unânime da Câmara. Mas não foi por seguidismo. Eu achava que ficarem destruídos 18 edifícios, ou parcialmente destruídos, nesta massa de construção que é o Chiado, que não justificava a introdução de algo diferente, porque isso ia desequilibrar. Não é? E foi essa a solução adotada. Este é um desenho do plano, em que se vê indicado, isto é possível indicar isso aparece aqui, sim.
Portanto, indicar a zona de Grandela, Chiado e os restantes edifícios pombalinos, de arquitetura pombalina. E desenhados apareceram quantidades de alçados nos arquivos da Câmara, da época, e não apareceu uma única planta. Mas não havia, julgo eu. Mas o projeto é sábio, porque a modulação feita realmente adapta-se a tudo. E, portanto, um dos pontos importantes para mim no plano era a obrigatoriedade de não mudar as janelas, nem fazer o género fachada dupla para ser moderna e à frente ficar a antiga. Portanto, foi uma recuperação integral, com integridade, embora introduzindo novos materiais. No fundo, os edifícios passaram a ser esqueletos, como eram os pombalinos, mas esqueletos em betão, aos quais estava agarrada a fachada que tinha resistido, muitas resistiram, ou se refazia a fachada anterior, visto que havia documentos. Outro. Eu faço assim. Aqui estão um dos muitos desenhos de fachadas. Lembro que numa das primeiras visitas fui à parte de trás dos prédios destruídos, o que viria a ser chamado, depois do plano Pátio B, sobre a Rua do Carmo, destruídos sobre a Rua do Carmo, e ao fundo estava o Carmo, glorioso, não é? E uma porta. E eu fiz esta leitura. É necessário fazer esta ascensão a partir do Carmo e da Rua Garrete, porque o que há a introduzir de novo no Chiado é não fachadas, arquitetura, linguagem, mas sim resposta a, por um lado, movimentos que se criarão, ou que se criariam, pensava nessa altura, com a recuperação. E, por outro lado, responder às hesitações do plano do século XVIII, quando chegou e esbarrou com as colinas de um lado e do outro. Aí havia hesitações, coisas por acabar e tal. Disse, vou aqui fazer uma coisa nova que eu acho de grande importância nos movimentos da zona. E fiz uns esquiços na altura, porque impressionou muito esta imagem e via a necessidade de levar ao Carmo. Aqui já está apontada uma rampa para seguir, tal como agora se fez. Outro. E aqui a complexidade topográfica, portanto já há várias rampas ou escadas, mas sempre a mesma ideia que eu tinha lido no local e interpretava como uma inovação a introduzir. Outra. Só que uma historiadora da Câmara, que trabalhava na Câmara, que não me lembro o nome, não sei se lembra, é diretora agora do museu. E que seguiu este arranque do trabalho. Me disse, mas há uma planta onde isso está feito. Ora, passa aí. E aqui lê-se claramente uma escada que ia nesta gravura, julgo do século XVIII, necessariamente antes do terremoto, havia um acesso. E isso explica também a riqueza e o cuidado posto no desenho do portão, da porta sul do Carmo. De maneira, poderia ter ficado, se calhar, na primeira reação fiquei desiludida, afinal não inventei coisa nenhuma. Mas depois fiquei muito satisfeito, porque o que eu li no meio das ruínas tinha consistência, é sólido, e isso deu-me convicção para seguir com esse projeto. Outro. Isto cabia na ideia fazia parte da ideia de libertar os edifícios, de que muitos tinham ficado as fachadas só da Rua do Carmo e que se prolongavam até ao muro de suporte da Escola Veiga Beirano e, portanto, abrir isso, tecnicamente, foi um trabalho, enfim, não direi difícil, mas
custoso, não é? Foi preciso pôr pregos para segurar o muro, esse grande muro, que antes estava contido pelos laterais, as paredes laterais das casas que iam até lá, contrafortes. Não é? E o plano inclui já o acesso à Rua Garrete, porque topograficamente assim acontecia, naturalmente, um plano, uma horizontal, na cota da Rua Garrete. Em relação à Rua do Carmo, havia uma grande diferença de cota, mas decidiu-se abrir pôr uma escada e abrir um arco que é dos poucos elementos de desenho que aparecem na proposta. Pouquíssimos. A não ser de detalhe, não é? As coisas novas, campainhas, os televisores, chaminés, ventilações e tudo isso, mas de resto não há nada de novo. E juntamente com o plano, foi apresentado este esquiço esquemático, em que se desenha, não é? Esquemático, perspectiva esquemática, em que se vê que há umas rampas que levam até à Igreja do Carmo e que há a libertação para o que veio a ser chamado Pátio B. E uma perspectiva mais abrangente toda a zona da intervenção, neste quarteirão, e lá está esquematicamente uma ideia de como seriam as rampas até cima. E executaram-se estas ligações do pátio, quer à Rua do Carmo, quer à Rua Garrete. Cá está o arco que dá acesso ao pátio B, mas isto não foi executado no tempo do Gabinete Chiado, acabou o Gabinete Chiado, não se fez isto. E muitos anos depois é que fui convidado, portanto, em 2008. Sim, o projeto para os terraços do Chiado foi feito entre 2008 e 2011, embora depois houvesse prolongamentos por razões várias. E era um projeto fundamental porque o Taradós, o pátio B, era um pátio morto, agora já não é, julgo eu que os ecos de se ir fazer isto, antes mesmo de ser feito, já levaram a interesse na ocupação ou em lojas abertas, há uma livraria boa e tal, sobre o pátio B. Esta é a ligação a partir da Rua Garrete e depois esbarra. Quer dizer, acabou a intervenção no Chiado, naquela altura, neste período, e, portanto, no fundo do pátio B ficou um muro. E faltava romper o acesso até ao Carmo. E foi isso que se começou a fazer depois do tal projeto feito entre 2008 e 2011. Aqui já se abriu, já se fizeram desaterros e abriu-se o caminho. Vemos nesta imagem o acesso provisório foi feito entre o elevador Santa Justa e o Carmo. Portanto, a necessidade de criar esse acesso com outra força, mas temporariamente. Eu tenho uma fotografia aérea da intervenção, onde aparece bem clara a importância do Convento do Carmo, onde estava o Museu de Arqueologia, está o Museu de Arqueologia, e, portanto, esta ligação a partir de Santa Justa e o Pátio B, lá embaixo. A necessidade de ligar isto tudo, mal a fazer um percurso contínuo, num sentido ou no outro. E aqui temos o plano já, o projeto, que compreende a libertação no Taradós dos últimos edifícios, pode apontar, sobre o pátio B, exato, aí,
As rampas e escadas, viu-se feito o levantamento necessário, que não podia ser tudo com rampas, era um espaço estreito, portanto é um zigue-zague constituído por rampas e escadas. O que já tinha sido, que havia já uma previsão disso, de tal modo que à saída da ponte do Santa Justa, do Santa Justa, incluído no edifício Palmeiras, se pôs um ascensor que leva à cota do Pátio B, e que julgo que ainda não funciona. Mas é pena que não funcione, mas compreendo que não seja fácil a negociação, embora tivesse sido feita na altura, porque o prédio é particular. Embora eu veja que está a ser invadido esse terraço, que é a chegada do Santa Justa, por mesas, por tudo, enfim, feito clandestinamente, mas clandestinamente não pode ser, porque é uma zona central da cidade. Não é? Portanto, as escadas e mais ainda a intervenção que foi feita de acesso à cota alta do muro da Escola Veiga Beirão, onde se fez um tanque, uma fonte, assentos, portanto é um belíssimo miradouro sobre a cidade também. À direita estão os terraços do Carmo, que estavam cheios com construções de uns barracos da Guarda Republicana, e que foi decidido pela Câmara, foi negociado pela Câmara, demolir a Guarda Republicana esses barracos e criar aí um terraço com uma vista excepcional. São cortes em que se vê a grande diferença da cota que existe entre a Rua do Carmo, variável também, e o Pátio B. E nesta de baixo vê-se, por baixo do muro, que julgo que foi construído, muro de suporte decorado para uma visita do rei de Inglaterra, julgo, na altura me disseram isso, e por baixo foram feitas umas lojas. E veremos que a Câmara depois, em relação a uma dessas lojas, tomou uma decisão não prevista no plano, mas que eu acho muito justa, mas não sei se está a funcionar, que é fazer um ascensor a partir dessa loja e ir à cota superior. Isto por duas razões, porque não funciona o outro, do edifício Palmeiras, mas além disso era necessário, porque o atual acesso a estes terraços é muito estreito, é um espaço muito estreito, muito condicionado, aí entrou a arqueologia, porque era mesmo nas barbas da arqueologia, não? E portanto tem uma entrada estreita, espero que não seja definitiva, porque a ideia, e foi negociado com o chefe da Guarda Republicana, a entrada a ser pelo claustro do palácio, do quartel. E chegou a estar aprovado, mas depois mudou o comandante e tinha uma estratégia diferente de guerra e já não entra-se para este modo que é muito importante poder, da cota baixa, subir no ascensor e sair já dentro dos próprios terraços. Bom, isto não interessa, são cortes em que se vê essa grande diferença. Não é? E uma maquete já aberta, não é? Tirada à frente, em que se vê a solução para as escadas e para as rampas. É um espaço muito estreito, mas que permite ainda uma fresta de ventilação para as casas que estão neste extremo do Pátio B. Não é? E em cima está a cota da Veiga Beirão, portanto fez também um acesso a este terraço, e daí se entrará na Veiga Beirão, que parece que vai ser um dia dedicado a outro programa, não é escola, já outro. Bem, isto implicou na libertação de duas coisas muito importantes. Ali, acho eu, a libertação da base da ábside, que estava coberta de terra, uma altura razoável,
E, além disso, a libertação do arco-botante, que estava também bem enterrado e precisou de ser tratado para não cair e tal. Aqui estão as grandes buracas que foi necessário fazer. O que eu referia é estas casas aqui, criou-se um pátio até a uma cota acessível ao tratamento de lixo, à recolha de lixo, porque isso era uma lixeira monumental no centro da cidade. E sei que há um problema agora, para o qual já fui alertado pela Câmara, porque para isso, o que está no plano é que os dois andares mais fundos da casa que há para a Rua do Carmo e que tem frente em todos os pisos para a Rua do Carmo, os dois últimos, para que haja recolha de lixo possível, não podem ser utilizadas, porque é tal buracola, taparam, pôr-se uma laje à cota, ou uma cota acessível, mas aqueles dois andares não têm ventilação e nem luz direita. No plano estava suposto que aí seria só para armazém ou arrecadação, mas agora parece que há uma queixa então que se tem que resolver, porque o parecer que eu vou dar é que outra lixeira no mesmo sítio, não pode ser. Outra. A questão, os rasgos e o que eu mencionava há pouco, os pregos no grande muro da Veiga Beirão, que ainda ficou mais profundo, se foi a uma profundidade maior. Outro. Aqui entram os arqueólogos e, portanto, apareceu uma escada que houve um debate sobre isso, uma conversação sobre isso, porque os arqueólogos eram da opinião que essa escada tinha que ir ter ao Rossio. E se calhar foi algum dia, mas hoje é impensável. Isto é uma diferença de cota brutal. Mas é que nem sequer chega à cota do terraço. Mas foi tratado, foi descoberto, tratado, de modo a ser visível. Mais apareceu o pavimento de uma capela também, quer dizer, apareceu muita arqueologia, não de grande importância, mais cacos, azulejos, etc. Aqui é a tal passagem temporária a partir do terraço da Casa Palmeira. Aqui está a largura possível do acesso. Não, isto é o acesso de Tardores. Isto aqui ainda é a banda da Carris. Isto é a fotografia antiga. Sim. Pois é, a passagem anterior. E aqui está, sim, aqui ainda está enterrado o arco-botante. Outra. Portanto, houve muita operação de desaterro, tratamento, solução para a recolha das águas e outros aspectos fundamentais da intervenção. Aqui já estão em demolição os tais barracos que estavam praticamente contra a ábside e depois desenterrada a ábside até à cota inicial. Não é? Outra. Portanto, enquanto se faziam estes desaterros, havia o acompanhamento, claro, dos arqueólogos e o que apareceu foi recolhido. Aqui o desaterro leva a que uma porta de acesso ao quartel fica no ar, mas depois foi feito um tratamento a várias plataformas, como veremos depois, para chegar até cima, e no futuro há possibilidade, porque é a mesma cota, de sair e entrar pelo claustro. Aqui.
Aqui já está descoberto a base do convento. E aqui já se vê a formação das várias plataformas e a vista fantástica que há do centro da cidade. Este é o desenho final do plano, uma cota já acima, em que aparecem andares sobre o pátio B, já a cota mais alta que o pátio B. E o finalizado, o projeto do terraço da escola da Veiga Beira, onde há um lago que depois vai para uma fonte à cota baixa. Isso está executado já. Aqui já as rampas organizadas, depois fez-se uma pintura da Veiga Beira. Sim. A tal casa que eu referia, onde existe esse problema, está aqui à direita. A plataforma à qual pode aceder diretamente a partir da Garrete, da Rua Garrete, a recolha de lixo, é esta. E, portanto, fazer outra vez a buraca. Eu tenho ainda fotografias antigas, era um buraco, coisa repugnante, cheio de papéis, de lixo, de restos, eu sei lá. Outra. Este é o acesso à porta e vê-se a escola Veiga Beira. Outra vez a chegada à cota da Igreja do Carmo, já não existe a passagem temporária que tinha sido retirada. Aqui é o acesso ao tal terraço da Veiga Beirão. Aí está um tanque, um banco com um panorama fantástico e também com uma vista sobre as traseiras do Carmo e sobre a própria Igreja do Carmo. E aqui vê-se o acesso ao Largo do Carmo, em que se rebaixou uma parte da rua existente, que era a rua onde antes passavam os elétricos. Portanto, fez-se ali um rebaixo, de maneira a libertar a base do muro nesse sítio que estava enterrada, como se vê aqui. Estava tudo, a cota mais alta, a rampa, encostava ao edifício. E, portanto, isso foi liberto e deu o acesso direto à cota da entrada principal da Igreja do Carmo. Acho que está aí. Aqui está. Portanto, vem-se por aquele caminho até um largo em frente da igreja, da porta da Igreja do Carmo. Outro. Mais. Agora voltando para trás, passando o arco botante da igreja e entrando pelo tal caminho estreito. Isto desapareceu, não é? Foi substituir isto. Portanto, há o caminho estreito. À direita está a casa onde pousa o elevador Santa Justa, não é? O terraço. Palmeiras, edifício Palmeiras. Lionel. O Palmeiras não se chegou a arranjar. Isso ainda deve existir, mas tinha um restaurante numas condições tremendas sanitárias. E ali cortava a meio esse restaurante, cortava a meio uma cave gloriosa, com arcos pombalinos, de que a outra metade pertence à livraria. Como é que se chama a livraria? É que fechou agora. Fechou? Não, feira. Essa não. Não, não Não, essa é feira. fechou. Não existe. Fechou há uns meses.
E, portanto, o que se queria era ligar esses dois espaços, que dá uma sala maravilhosa. Mas isso não teve andamento, porque iam ali comer muitos advogados que deviam depois não se sentir muito bem durante os processos no tribunal, porque não era bom realmente. Agora não sei se já mudou outro. E outro, a descida. E aqui é o ascensor, a torre do ascensor, que vem da Rua do Carmo, não é? Portanto, a escada, há uma escada que dá acesso ao terraço e daí cá abaixo, não é? Mas é uma passagem muito estreita. O edifício Lionel, o terraço onde assenta a base da igreja do Carmo, e depois há um terraço mais abaixo. Aqui se vê a chegada ao ascensor. Não é? E aqui, por baixo das escadas que levam à cota do ascensor. Outra. O último terraço tem um relvado, um terreno relvado, bancos em pedra e tal, e tem realmente uma vista extraordinária sobre a cidade. E há bancos em vários sítios. Aqui é o acesso a um terraço mais alto que vai servir a tal porta tapada de acesso ao convento, à Guarda Republicana, e que leva à cota do claustro. Portanto, depois sai-se diretamente para o claustro. Tá. Neste corte, já mostrei até este corte. São os dois terraços primeiro, e este é o que acabamos de ver, na cota mais baixa, e o grande desnível para o Carmo. Não é? A tal barraca que foi demolida, antes de ter sido demolida, e o ascensor que leva à tal loja sobre a Rua do Carmo. Aqui está, foi repintado essa fachada, restaurada, e era para estar aí na altura uma livraria onde haveria o controle do ascensor. Agora deve ser pela loja, não é por uma loja. Não? E pronto, isto já foi. Eu fiquei muito satisfeito, tal, usei muito, mas passado um tempo alguém do escritório trouxe-me esta fotografia e aí fiquei e quis trazer esta e outras que há com uma única intenção, é dizer para que, no caso de haver dúvidas, dizer não fui eu que fiz. Tudo o que sei agora. Não, mas haverá gente que pensa que não fui eu. Aqui está esta peça de design. E como vem um bar encostado à ábside, ao vazamento da ábside de um dos mais importantes monumentos nacionais, e eu aí não posso deixar-me lembrar do que foi a exigência durante todo o projeto. Quer dizer, os arqueólogos estavam ali, moravam ali, de modo sempre em cima do trabalho, e vêm a controlar e a ver, e a discutir as soluções, e estava um processo trabalhoso, necessariamente. Os arqueólogos agora devem ter sede noutro sítio, porque não consigo explicar de outra forma. E pronto. Passa. Bom, recentemente, outra pessoa do escritório trouxe-me outra fotografia, nem trouxe, foi à internet, tal, e mostrou-me a fotografia. O problema é que realmente mudaram as cadeiras para o branco. Mas o problema para mim não é de gosto. O
ou da cor, o problema é de poluição. E depois seguem-se várias coisas, como o terraço para onde abre a cafeitaria existente era coberto por uma pérgola. Agora, em cima da pérgola, foi posto um coberto. As cadeiras mudaram estas para o branco, não sei qual é a diferença. Eu até sou benfiquista. Então, e além disso, mas agora o Carlos é que esteve lá hoje, eu não estive. Mas eu acho que as cadeiras aumentaram para o dobro. Está totalmente invadido de cadeiras. Olha, quer dizer, para mim, tanto se fala de espaços públicos e do mobiliário urbano e tal, há essa preocupação afirmada. E este espaço público foi privatizado. O espaço público agora serve um café e que foi ocupando, primeiro foi a pérgola, mas agora já está cá em baixo, foi o bar contra a catedral e por aí fora, e não sei onde vai acabar. Acho que acabou. Pelo menos isto apagou. Não, isto era o que se tinha pensado fazer, era uma pérgola e depois destas cadeiras de praia, de lona. Outro. Acabou, não é? Esta mostra melhor o que é, mesmo a branco, a invasão de todo o espaço, ou seja, a privatização de um espaço público. Tá. Com elementos decorativos, etc. Pronto. Talvez um dia venha a acabar este rumor e, pelo menos, agradeço a vossa paciência, pelo menos eu acabei. Sim. Está bem. Esse lampião horrível é que pode já ser apagado. Não? Pois é, dá-nos hoje, não é? Está bem, se quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Por alguma questão? Ou então damos esta sessão. Não há problema. O café tem estado a tomar legalmente aquele espaço ou é alugado ou simplesmente alastram-se? Se o café está lá legalmente, é o café. Não, está. Quer dizer, em determinada altura nós recebemos uma instrução para estudarmos nós próprios o mobiliário. E apresentamos uma proposta, mas depois não teve seguimento. Nem era muito caro, mas não teve seguimento e apareceu isto. O que sabemos é que está concessionado. Está concessionado. Estão os terraços também, ou seja, os terraços públicos estão agora concessionados para o café. Não, o que estava previsto era a cafeteria interior, e a cafeteria exterior, que era aquela pérgola. Era a primeira plataforma. Era só a plataforma superior. Plataforma à Mas cota. agora o resto está concessionado ou eles simplesmente... Não sei. Está utilizado. Agora, se está concessionado, não sei. Se está concessionado, é uma boa renda para a Câmara, porque no sítio daquele, no espaço daquele. O que é certo é que tem uma porta que encerra possivelmente à noite, não é? E, portanto, veda aquele espaço todo, portanto, deve estar tudo aquilo concessionado à mesma entidade. Mais questões? Queria pôr uma questão que não tem a ver diretamente com os terraços, mas com a reconstrução e com os edifícios. Com certeza que o arquiteto conhece bem, conheceu bem
a estrutura pombalina em Gaiola, que no caso dos 18 edifícios que arderam, possivelmente não era recuperável, porque tinha ardido em madeira. Sim. Não eram recuperáveis, nada disso. Ardeu tudo. Ardeu tudo. Ardeu tudo. Mas o arquiteto Ardeu madeira, ardeu ferro. Aliás, era um espetáculo incrível. O Grandela, estavam os ferros retorcidos, porque atingiu uma temperatura tremenda. Quem estudou isso em pormenor foi o engenheiro Peçanha Viegas, que foi o diretor do gabinete de Chiado, e que era uma pessoa excelente, que tinha estado na recuperação dos Açores, Angra de Iruí. E ele estudou isso, ele sabia muito sobre fogos e terremotos e tudo isso, e fez vários estudos de pormenor disso. E o que eu ia perguntar a propósito disso? Não, portanto, a madeira ardeu, pronto. Ardeu tudo. E depois, refazer a gaiola em madeira, primeiro, era uma coisa infindável, caríssima, e a mim me pareceu que era demasiado artificial, quer dizer, ardeu a gaiola, pronto. Então faz-se uma gaiola em betão, para que não haja outro incêndio ali. Aliás, não estou a fazer o elogio do betão, que ainda por cima agora está muito mal visto, coitado, não sei porquê, mas o facto é que ali o fogo parou por duas razões. Uma é que o vento mudou, foi uma sorte, não é? E outra é que foi de encontro a um edifício que tinha sido refeito pouco tempo antes com estrutura de betão, que é, salvo erro, era o banco. Montepio. O Montepio. E, portanto, por essas duas razões parou. Agora, não, o problema, eu entendo o problema que ponho, é que a maior parte das vezes, não sempre, quando se recupera um edifício, neste caso pombalino, não se recupera a estrutura da gaiola. Faz-se, e é muito usado, em geral, manter o exterior do edifício e fazer todo novo o interior. E eu não sou nada, não dou nenhum acordo a isso. Acho que não pode ser assim. Mas compreendo, porque também hoje, quando se faz, o exemplo máximo é o hotel. Quando se faz um hotel, e eu tenho a experiência pessoal, olha, no hotel do Chiado, quando chegou aos interiores, fiz aquele projeto no último piso. Quando chegou aos acabamentos, o proprietário chamou-me e disse, mais ou menos isto, os arquitetos não percebem nada disto, eu já tenho um decorador e, portanto, não quero que seja você a fazer isso. Mas isto é em todos os hotéis. Quer dizer, criou-se um hábito, não só em hotéis, de que o exterior é uma coisa, o interior é outra, completamente à parte. Nos casos extremos, nem é o exterior material, é a imagem. Isso, para a nossa profissão, está a tornar-se dramático. Dramático não será, mas terrível. Porque é ponto assente em toda a parte, pior que em Portugal. Na Europa, pior que em Portugal, no resto da Europa, salvo Suíça, e julgo que nunca trabalhei lá nos países nórdicos. Porque já está aceito perfeitamente que o arquiteto faz o projeto e nem sequer vai à obra, porque aí está uma equipe de gestão de obra, ou não vai porque é incómodo, ou é proibido de ir. Também tenho essa experiência pessoal. E por aí fora, assim como uma das últimas medidas que está em discussão, se é que não está ainda aprovado, é que os projetos têm que ter, as equipes obrigatoriamente têm que ter um coordenador engenheiro.
E a mim parece que um engenheiro não pode ser coordenador porque é um especialista. Não? Poderá ser por razões pessoais, por competência pessoal, mas não é o normal. Sim, isto afasta os arquitetos por lei. Portanto, já não é só o acompanhamento da obra, porque muitas vezes a equipe de gestão que é contratada pelo dono da obra diz não ao arquiteto e não quer saber das suas razões e muda pormenores e tal. Não ao detalhe, à pormenorização, também entendendo que o processo do projeto termina na imagem. Eu tenho um caso recentíssimo, numa igreja projeto aí para a França, em que recebi uma carta como aprovado, projeto detalhado, um projeto de execução pronto, da nova equipe de gestão, a dizer o que nós queremos de si é o talento. Muito obrigado. Mas deixe-se de ideias de detalhar janelas e portas e essas coisas. Deixe isso aos especialistas. Bem, nesse caso ainda salvei porque há um arcebispo que é de origem portuguesa, de resto, a quem eu escrevi uma carta a dizer abandona este projeto e já não se faz, porque em França ainda, sem a assinatura do autor, não se faz. Tem ainda essa vantagem. Mas, de resto, França é o pior que há. É o pior país para fazer arquitetura que se pode imaginar. Mas a senhora ainda não Bem, acabou. mas isto ainda não respondi. Ainda não acabou a pergunta. E eu ainda não acabei a resposta. Não, é que eu ia dizer que neste caso eu não estou nada de acordo com a ideia de que daí é que vem toda esta derivação. Mas nesta circunstância, neste caso especial, achei que não havia outra solução mesmo. Porque E se não tivesse ardido? Hã? E se não tivesse ardido? E se a gaiola, a estrutura, Se não tivesse ardido, se não houvesse não fogo. tivesse ardido? Se não tivesse ardido, provavelmente a primeira coisa é que não me chamavam. Por causa da recuperação, da reabilitação. Não, se é possível, mas nesta escala, repare, são 18 edifícios, e onde havia, sobretudo, lojas, e há muitos proprietários. Não é o caso. Agora, se me falar de um edifício em que permanece a gaiola e que se vai recuperar, é de manter a gaiola, acho eu. E outras coisas. E mudar outra Mas coisa. eu já agora gostava de dizer uma coisa sobre a gaiola. Eu sou suspeito porque eu gosto muito de madeira, faço muita coisa em madeira, e acho que a ideia da gaiola é uma ideia genial. Mas, primeiro que tudo, nunca foi testada. Felizmente, nunca foi testada. Nunca houve nenhum terremoto. Porque se tivesse havido um terremoto, se calhar ela não é tão genial como nos parece como ideia. Não é? Porque realmente foi uma resposta rápida ao problema, com aquela ideia de que se houver um terremoto, abana tudo, caem as fachadas para a rua e fica o prédio em pé. E as pessoas lá dentro a ver champanhe. A ver champanhe. Como dizem os nossos irmãos, a ver, não é? A ver. Para além de mais, há outra coisa importante nesta coisa, que há regulamentos. E, portanto, não estou a dizer que não fosse possível fazer uma estrutura de madeira, que é possível, não é? Apesar que há imensos preconceitos com a madeira, entanto, agora já começou a haver outras ideias com a madeira e a aceitação da madeira é diferente. Mas há regulamentos e esta zona da cidade, até a cidade, está num sítio tremendo do ponto de vista sísmico. Portanto, e é preciso dar resposta a isso, exatamente a isso. Portanto, a resposta era quase inevitável, que se tinha que abandonar a madeira, até porque ela já nem existia, e ir para uma solução, digamos, que foi adotada, porque foi preciso consolidar não só a estrutura dos edifícios, mas também os próprios terrenos. Porque ali, como disse o arquiteto Cisa, muitas daquelas casas estavam a apoiar os muros, os contrafortes da Veiga Beirão, e por aí fora havia ali toda uma promiscuidade, digamos, que ao longo do tempo se foi criando estruturas que com o fogo tudo aquilo ficou digamos, alterado. E esta estrutura de betão foi... E uma das coisas ali necessárias era a rapidez da intervenção.
Já tenho ouvido dizer que demorou muito tempo. Eu acho que não, demorou 10 anos. A maioria, pelo menos, os que eu tenho feito ultimamente, são poucos. No Museu de Chaves, não sei o quê, no Porto. Não, no Porto não fiz mais. Mas há outros, lembro agora só do museu. Demorou 10 anos e outros 15 anos, por outras razões, porque o empreiteiro demora muito tempo, porque o processo para a candidatura demora mais do que o que é pedido para o projeto, porque o empreiteiro a meio vai à falência, é preciso chamar outro e fazer outra vez um processo que envolve 6 meses ou coisa que valha mal, que demora muito tempo. E ali eu acho que se deve muito ao empurrão que deu no início o engenheiro Abcacis. Foi num quebrar burocracia e dirigir diretamente. Eu falava com ele diretamente, ele telefonava quando queria e dizia: ó menino, anda cá e tal, que eu tenho que falar contigo. E lá ia eu, e ele próprio é que tomava as decisões e rápidas e eficazes. Então, eu ia. Mais questões? Bom, parece-me que agora já não há mais questões, então... Acho que ir para o comboio ali. Ainda tem tempo. Quero-me agradecer a vossa disponibilidade e obrigada também a todos. Recordando que na próxima semana estaremos com o assunto Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura de 2016, que foi atribuído ao Cine Teatro Capitólio. Na segunda-feira temos a não conferência, conversa, palestra, com o arquiteto Alberto Oliveira, que foi o autor, e depois no sábado às 11 teremos a visita ao edifício. Obrigada. Não se lembra de mim, pois não?